Essa é a parte 2 da mensagem Sagrada Finança, que nós compartilhamos pela manhã na celebração 1. Lembrando que finança é a arte da administração do dinheiro. E quando falamos aqui Sagrada Finança, nós estamos falando da administração divina da fazenda, ou seja, dos haveres, do dinheiro, daquilo que Deus coloca em nossas mãos para administrar. Lembrando que pela manhã nós compartilhamos que tudo é dele, e se é dele, é ele quem diz como deve fazer. A pergunta que fizemos aqui, e impactante, é o que Deus quer com o meu dinheiro. E aí nós vimos a compreender, se o dinheiro é seu, Deus não tem nada a ver com isso, Ele não quer saber de nada desse seu dinheiro. Mas quando você é de Deus, e tudo que você é, e tudo que tem é de Deus, aí sim, é Ele quem comanda, então Ele tem tudo a ver com as suas finanças. E agora à noite eu quero compartilhar sobre a bênção de Deus é que enriquece. A palavra nos diz e exige de nós que nós devemos adorar o Senhor com os nossos bens. Adorai o Senhor com finanças. Miqueias capítulo 6, verso 6, um texto do livro dos profetas menores. Lá nós encontramos assim descrito: com que me apresentarei ao Senhor? Pergunta o profeta. E me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Se você pegar o livro de Miqueias, o capítulo 6, está falando lá acerca da expiação do pecado. É uma apropriação bem profunda do que nós devemos e precisamos fazer com as nossas finanças. Só que essas duas perguntas que o profeta faz ao próprio Senhor, mas fazendo uma menção direta ao povo, ele responde: mesmo que seja com 1000 bois, isso vai agradar a Deus? 1000 ovelhas, isso será o suficiente? Não. Porque Deus não precisa de coisas. Deus busca de nós um coração grato. Deus quer de nós que nós venhamos a corresponder a Ele com gratidão. Porque como eu acabei de compartilhar aqui, o que descobrimos pela manhã, Ele não precisa de nada. Se é seu e Ele não quer. Ele não quer nada que é nosso. Agora, quando nós reconhecemos que nós somos dele, e aí tudo que Ele nos dá é da administração dele, aí Ele tem a ver com isso. Então Deus não queria bois, Ele queria gratidão do coração do povo de Israel, que Ele havia tirado do Egito com mão forte, que Ele havia, sim, aberto o mar vermelho, que Ele havia dado a eles uma terra que mana leite e mel, que havia prosperado a vida deles, e era isso que Ele esperava. Ainda em Salmos, no livro dos Salmos, agora o número é 50 dos Salmos. Eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia, ou então lesse comigo na tela. Salmos número 50, dos versos 9 a 14. Olha, falando especialmente sobre esse mesmo tema. Olha o que o salmista diz: não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos. Ele transmitindo a palavra de Deus. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves do monte, e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu, e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros, ou bebo sangue de bodes?
ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Olha que coisa tremenda. Deus não precisa de nada do que nós, porque tudo já é dele. A Bíblia inclusive relata acerca disso, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Agora, quem precisa de Deus somos nós. Deus não precisa de mim nem de você, mas nós precisamos dele. E precisamos demonstrar a nossa gratidão para com ele, para com os seus grandes feitos dispensados a nós, os seus livramentos, o seu auxílio para conosco, o seu sustento, especialmente a sua direção poderosa, graciosa, benéfica, que só nos faz o bem. É o que a palavra de Deus nos declara e garante, não é? Todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós aprendemos, queridos, que no Senhor, quando estamos nele, adorar ao Senhor com as finanças, não é porque nem mesmo a casa que nós nos reunimos como igreja precisa, porque se você não for um doador, Deus vai levantar dentre aqueles que são dele, outro que vá tomar o seu lugar. Isso é muito sério, pois o que nós precisamos aprender no reino de Deus é que as oportunidades que ele nos dá, nós temos que abraçá-las. As oportunidades que ele nos oferece, nós não podemos deixar passar. Oportunidades são a bênção de Deus, dispensada, colocada sobre uma mesa, como um banquete, para mim e para você, para usufruirmos delas. Enquanto eu, então, adoro o Senhor com finanças, quais são as modalidades mais conhecidas? E existem muitas, mas eu quero falar das duas que nós conhecemos, entre aspas, porque muita gente não conhece. Hoje pela manhã mesmo, quando lemos o sábio Salomão, aqui aprendemos nele ou dele, na palavra, que Salomão colocava as ofertas em primeiro lugar do que os dízimos. Ele entendia tanto dessa coisa, e não tem livro na Bíblia que traga mais princípios acerca da prosperidade financeira do que o livro dos Provérbios, que ele coloca dessa forma. Olha só o que diz Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Olha o que ele diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua riqueza, ou de toda a tua renda. As primícias diz respeito às primeiras colheitas, aquilo que primeiro vem na nossa mão, e o que primeiro vem na nossa mão nós temos que tirar o que é de Deus. Agora, honrar ao Senhor com os teus bens é dedicar ao Senhor ofertas. Então ele diz, é preciso fazer ofertas e dízimos. Comumente nós dizemos dízimos e ofertas. Inclusive colocamos que os dízimos têm que ser mais valor do que as ofertas, né? Eu posso ofertar bem menos do que dizimar, mas Salomão diz que é o contrário. Os nossos bens têm que honrar o Senhor. Temos que levar a Deus muitas ofertas. E no passado, nós vamos aprender isso aí nos próximos 12 primeiros dias de dezembro. Nós precisamos aprender acerca das ofertas. Quais são as modalidades das ofertas? Existe a oferta voluntária, existe a oferta de perfumes, e aí você vai entender o que significa oferta de perfumes, oferta de manjares, existe a oferta sacrificial e inúmeras outras que a palavra de Deus traz. Mas eu quero falar no geral. Ofertar o Senhor, meus amados, é a prática da gratidão a Ele. Adorar o Senhor então com finanças, nós precisamos manifestar a nossa gratidão a Ele. Olha o que diz Êxodo 23:15. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos como te ordenei, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque nele saíste do Egito,
Deus lembrando a eles, dele nesse dia, nesse mês, vocês saíram do Egito, apresentem uma oferta de gratidão. E ele diz: ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Isso me chamou a atenção, queridos, para esse momento que eu estou compartilhando com você. Qual o dia que você aceitou ou recebeu, como nós aqui falamos, mas comumente as pessoas dizem, aceitou Jesus na sua vida, mudou de vida, você se tornou uma nova criatura? É o dia do seu aniversário de novo nascimento. É nesse dia, não é você que tem que receber presente. Nós é que precisamos dar uma oferta de gratidão ao Senhor pela nossa salvação. E tem que ser alguma coisa significativa para Ele, que vai mexer com a nossa dificuldade em ofertar. Em Êxodo capítulo 34, verso 20, Deus volta a falar para o povo de Israel: ninguém chegará diante de mim em nenhuma das festas de mãos vazias. O mesmo Deuteronômio 16:16, Deus veio repetindo reiteradas vezes: ninguém chegará diante de mim de mãos vazias. E no verso 17 de Deuteronômio capítulo 16 ele diz: cada um de vocês trará uma oferta ou uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Ou seja, é proporcional. Eu preciso adorar a Deus de forma proporcional. Se o Senhor Deus me deu mas uma grande bênção, por exemplo, me abençoou e eu lá recebi um presente ao Senhor, eu preciso ofertar ao Senhor em gratidão, na mesma proporção, não quer dizer que é o mesmo valor, mas na mesma proporção, ou seja, de coração. E sabe por quê, meus irmãos? O Senhor só dá a você algo porque Ele ama você. Levanta a mão aí, quem sabe que é amado de Deus? Você sabia que você é amado de Deus? Então nós não podemos ofertar ao Senhor sem ter um coração apaixonado por Ele. Nós precisamos estar ligados ao Senhor também com amor a Ele. Quando damos um presente de amor para alguém, nós damos uma coisa que realmente é de valor. Não no sentido, estou falando valor monetário, mas de valor que vai mexer com os sentimentos. Não é verdade? Eu me lembro uma vez, lamentavelmente, na época, acabou acontecendo conosco aqui, uma prova muito grande, que quando nós adquirimos a nossa casa, a gente tinha casado de pouquinho, eu e a Hélida, e eu passei um aperto para comprar para ela um anel, um solitáriozinho, de ouro branco, e dei para ela de presente. E aí quando a gente estava morando na nossa casa aqui em São Diogo, Deus permitiu que um bandido entrasse na nossa casa e levasse o anel. E isso até hoje me pesa. Amor, não estou te prometendo outro não, tá? Mas mas como eu trabalhei para dar aquele anel. Eu me lembro, que eu passava na frente, desde quando a gente começou a namorar, na frente da mesma loja, e ficava olhando aquele anel lá exposto na vitrine. Um dia eu vou dar de presente para Hélida. Um dia eu vou dar de presente para Hélida. Mas eu consegui dar. Só não conseguimos foi manter o anel. Mas hoje eu já dei outras coisas melhores. Mas pensa você que para eu presentear aquela que ainda era minha noiva, minha namorada, até o dia que eu consegui dar ela de presente, eu fiquei juntando. E passava lá e olhava. E cada hora eu ia lá para ver se estava em promoção, e aquele negócio nunca entrava em promoção. E cada vez que eu ia lá, às vezes estava mais caro até. Mas eu fiz todo o esforço, fui lá, comprei e dei de presente. Como é que você tem presenteado ao Senhor Deus que você ama? Deus me perguntou isso na hora que eu estava preparando essa palavra, para fazer essa pergunta para vocês. Como é que você tem presenteado a Deus? Quando você dá um presente para o Senhor Deus, você vai para Ele acho que nem existe mais, mas nessas lojinhas de R$1,99? Você imagina se você fosse dar um presente para sua esposa, para o seu marido, e comprasse numa lojinha dessas assim de R$1,99 lá, alguma coisa,
daquelas lá, que vamos supor aí, uma lanterninha daquela, uma ligada, duas ligadas, na terceira ligada, né? Já não funciona direito mais. Nem a China mais fabrica produto tão ruim assim. Mas esses produtos aí que são vendidos no camelô agora, né, a Polícia Federal nossa aí tem lutado contra isso, são feitos dentro dos navios, com pessoas escravas. Vocês sabiam disso? Pessoas estão escravas dentro de navios grandiosos, que são fábricas enormes, não pagam imposto em nenhum país, e despejam essas mercadorias de contrabando, que às vezes a gente compra achando que está fazendo alguma coisa boa. Temos que tomar cuidado até com isso, não é? Quando nós somos sábios no Senhor espiritualmente, queridos, nós vamos comprar as coisas de melhor qualidade e pagar os impostos ao nosso país, pois o nosso país é nosso dever fazê-lo. Dai tributo a quem tributo, nós aprendemos pela manhã. Imposto a quem imposto. Como comentei pela manhã, iria trazer a vocês entendimento aqui essa noite que inflação, impostos, crise financeira, desemprego, luta na área das finanças, nenhuma delas tira de nós o amor de Deus. Quem confia no Senhor e quem é de Deus e sabe que Ele é diretor de sua vida, Ele vai prover toda a sua necessidade. Pois a palavra de Deus garante, e eu acredito, confio e vivo por ela, e tenho experiência nela. Nunca se viu um justo passar necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quando somos fiéis, queridos, sabe o que Deus faz? E eu já tive experiências aqui mesmo, de membresias, na igreja, no templo, de Deus pagar a prestação do financiamento do imóvel. Deus pagou. Deus que pagou, porque a pessoa não sabe de onde veio o dinheiro, nem como veio, mas o Senhor foi lá e pagou aquela prestação quando Ele não tinha condição. Testemunharam já aqui no púlpito. Repita comigo: Deus é fiel. Agora eu pergunto a você: você é fiel? A questão toda entre nós e Deus, quando tem crise no mundo, situação difícil, é a nossa fidelidade, que não é produto do nosso esforço. A palavra de Deus fala em Gálatas capítulo 5, verso 22 lá, que o fruto do Espírito é fidelidade. Amor, a paz, a felicidade, a bondade, a fidelidade. É o Espírito Santo em nós que produz fidelidade. Se é Ele que produz fidelidade, e Ele é Senhor de todas as coisas, repita comigo: nada vai me faltar. Levante sua mão e fale com fé: nada vai me faltar. E é a palavra também que garante, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Agora, quando nós lançamos mão de administrar a nossa própria vida, temos que criar as condições, temos que correr atrás do emprego, porque senão vamos passar fome. Temos que é muita tragédia e muito peso aonde Deus não nos mandou ficar assim. Ele diz assim: olha, tomem sobre vós o meu jugo, o meu peso, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, pois Ele vai carregar as nossas cargas. Isso não quer dizer, queridos, que nós temos que ficar de braços cruzados, sermos inertes, não trabalhar, preguiçosos, irresponsáveis, nada disso. É que onde colocarmos as mãos, nós só vamos tocar naquilo que é de Deus. E se é de Deus, é nosso. Entenda esse princípio. Eu sou de Deus. Onde eu toco é de Deus. E aonde eu toco, prosperado já está. Quando eu aprendo esse princípio, as portas vão se abrir de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. Tudo vai correr e concorrer para o melhor. Portanto, para um filho de Deus realmente, que tem o Espírito Santo na sua vida, não tem crise, não tem inflação,
não tem ausência de finanças na sua vida, não tem problema nenhum nesta área. Mas pastor, que é isso? O que o senhor está dizendo? É verdade, irmão, não tem, porque não é nosso o problema, é daquele que tudo pode resolver, não é nosso. Eu só preciso descansar no Senhor, eu preciso confiar nele, continuar fazendo, continuar trabalhando, continuar produzindo, continuar acordando cedo, continuar estudando, continuar avançando, pois Ele é o Senhor das portas abertas. Agora, se eu não conhecer o meu Deus, os problemas serão maiores do que Ele. E aí, para mim, o meu Deus é muito pequeno. Ele não é capaz de resolver os problemas mais comuns da vida. Ele não é capaz de solucionar, quando eu entrego na mão dele, por exemplo, uma porta de um negócio para mim ou de um emprego. Eu trabalhando, ele não é capaz de me abençoar nisso. Isso quer dizer então que ele não é capaz também de curar uma doença muito grave. Ele não é capaz também de voltar nas nuvens para buscar a igreja. Porque se ele não pode resolver uma ínfima coisa, o grande também não resolverá. Eu aprendo com o Senhor Deus é que Ele tudo pode. E nele tudo eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu realmente passo a crer e a viver dessa forma, meu irmão e minha irmã, eu não abro mão de ser fiel ao Senhor no exercício da fidelidade, pois Deus está me dando, faço a minha parte. Ele está agindo, faço a minha parte, quer no pouco ou quiçá no muito, que eu ainda não cheguei. Mas uma coisa é certa, se eu for fiel no pouco, no muito Ele me colocará. Então a oferta é trazer, é levar ao Senhor uma dádiva. Verso 17 de Deuteronômio 16. É levar uma dádiva, uma oferta, conforme a bênção que eu recebi do Senhor. Se eu fizer menos do que isso, não estou sendo fiel a Ele. E o dízimo? O dízimo é a expressão do fruto da minha fidelidade. Olha o que diz a palavra de Deus em Levítico 27:30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor e são consagrados a Ele. Dízimo já está definido. A 10ª parte do que o Senhor entregar nas minhas mãos, não posso fazer uso dela. É dele. Isso quer dizer que nos 90% que também são dele, e que ele dispensa a mim, administra a minha vida, dirige os meus passos para fazer mais e melhor, será muito mais e muito maior o seu resultado do que se eu tivesse usado 100% que são dele. Os dízimos é da minha obrigação pegar o que é de Deus, é a minha obrigação, ou seja, a minha tarefa. Pegar o que é de Deus que Ele colocou na minha mão e entregar na casa do tesouro, ou seja, na tesouraria do templo, aonde Deus me plantou como ovelha, como seu filho, na comunidade espiritual da qual eu estou sendo tratado. E não posso administrá-lo, como eu compartilhei aqui pela manhã. Não é da minha ordem dizer aonde é que vai, ou o que vai pagar, ou comprar alguma coisa e colocar na igreja, ou dar para alguma instituição, ou em alguma outra atividade. Não me pertence. Como é que você administra o que não é seu? Por acaso você administra a casa onde seu vizinho mora? Você administra a empresa do seu colega empresário ou do seu patrão? Não, não é seu. Nós não fomos colocados em lugar de administradores das coisas de Deus. Ele escolhe os seus administradores. No nosso caso aqui, o ministério, a tesouraria da igreja. Ele escolhe. É Ele quem manda. E nós obedecemos. É dele. O dízimo é tão sério que Jesus veio e referendou. Em Mateus capítulo 23, verso 23, olha o que a palavra de Deus fala acerca de pessoas que estavam sendo fiéis.
nesta área. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, você tem que entregar, sim, escriba e fariseu, o dízimo da hortelã, do endro e até do cominho, mas não pode de forma nenhuma negligenciar o juízo, a misericórdia e a fé. Tem que fazer tudo. A fidelidade exige de nós plenamente o ser fiel ao Senhor. E olha, você sabe o que é cominho? Quem já viu cominho aí? Levanta a mão. Pouca gente, né? Eu gosto de cozinhar, gente. Eu uso de vez em quando cominho. Cominho é um pozinho, né? Um pozinho, você triturado para você temperar. Pode temperar carne, pode temperar. Tem muita gente que gosta de temperar feijão, né? Com cominho. Pode temperar. Mas olha, é um tempero pequenininho. Pouca coisa você faz o sabor. E os sacerdotes eram meticulosos em entregar o dízimo até do cominho. Se recebiam uma parte, eles separavam 10% daquele pozinho e entregavam para o Senhor. Mas a fidelidade a Deus, ela é plena. Ela não basta apenas ser fiel nas coisas, também é necessário ser fiel nos atributos de Deus, que são comunicáveis, que precisam estar em nós. Deus precisa ser visto na sua vida. Ele é misericordioso, nós precisamos ser misericordiosos. Nós precisamos estender as mãos ao faminto, estender as mãos ao necessitado, socorrer, como diz as Escrituras, o pobre e a viúva nas suas necessidades. É nosso papel. Se não fizermos isso, não comunicamos a misericórdia de Deus para com os pequenos. A justiça, que é o juízo de Deus, também um atributo comunicável de Deus. Deus é justo. Se temos obrigações a cumprir, iremos cumpri-las, e cumprir nas datas. Por isso pela manhã eu falei acerca das dívidas. Deus não chamou você para ser endividado, nem endividada. Nós precisamos andar dentro do nosso passo, no limite daquilo que Deus nos deu para viver e conviver. E a fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. O Filho de Deus não anda pela vista dos seus olhos, mas o justo viverá por fé. Repita comigo: o justo viverá por fé. Nós exercemos a nossa fidelidade, porque fidelidade caminha com a fé. A fidelidade faz acontecer o resultado da fé. E uma vez que nós exercemos a fé, o Senhor faz acontecer. Ele é Deus dos milagres. Para finalizar, olha o que Paulo encerra em sua palavra, ministrando, e aí Lucas vai e descreve em Atos Apóstolos, o capítulo 20, verso 35, falando sobre, queridos, a felicidade de realmente dar e ser fiel. Em tudo o que fiz, Paulo falando, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os frágeis, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Deus nos ensinando o princípio da felicidade. E lembrando, Gálatas capítulo 5, verso 22, que a felicidade é fruto do Espírito em nós. Quando nós temos a gestão de Deus, a governança de Deus em nossa vida, entendemos os princípios da Sagrada Escritura e passamos a viver conforme o Senhor, Ele produz em nós o seu fruto, e é tudo que nós queremos. Quem quer ter aqui paz e felicidade, levante sua mão. É tudo que nós queremos, não é? Mas é o Espírito Santo que produz em nós. O fruto do Espírito é amor, a paz, a felicidade.
a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. É isso que Deus quer para a sua vida. Eu peço a você, por gentileza, para se colocar de pé e curvar a sua cabeça agora. Às vezes nós procuramos resultados nas coisas de Deus, naquilo que nós não queremos ouvir. A gente quer resultados miraculosos de Deus, ação interventora do Senhor Deus em algumas áreas, mas naquilo que é o mais simples, nós negligenciamos, que é ser fiel nas ofertas e nos dízimos. Chegou a noite para você se reavaliar, o momento. Eu estou sendo realmente fiel para com o meu Deus, que é fiel para comigo? Deus não falha, mas nós vivemos falhando. Nós temos que tomar uma firme decisão, meu irmão e minha irmã, de não falhar com Ele. E ai daquele que falha com Deus. Nós vimos aqui em Mateus 23. Ai de vós. Imagina ouvir isso de Deus. Eles estavam falhando com a misericórdia, a fé e a justiça. Imagina quem então não está nem ofertando, nem dizimando, nem nada. Ele está falhando com as ofertas, com o dízimo, e ainda com a misericórdia, com o juízo e com a fé. É pior do que o fariseu. Deus espera de você um filho, uma filha realmente convertido, transformado, mudado. Senhor Deus, nesta noite de reavaliação de nossa trajetória como filhos do Senhor, e tanto precisamos de Ti, ó Deus, e ai de nós se não for o Senhor nesses tempos de crise, em que o mundo está vivendo, o país em que nós vivemos, inflação, desemprego, ai de nós, se não o Senhor não administrasse nossa vida. Ai de nós, se não fosse o Senhor que cuidasse, que viesse a garantir a nossa mesa, a nossa segurança, a nossa vida. Eu te agradeço, Deus, por isso, porque cada um aqui de nós, Senhor, somos dependentes do Senhor mesmo, mas nos ajuda, ó Espírito Santo, para que a fidelidade seja vivenciada em nossa vida, no nome de Jesus.